Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos no domingo da ressurreição, mais comumente chamado de domingo da Páscoa. E eu gostaria, nesta hora de escola dominical, relembrar os fatos das últimas horas de Jesus, que levaram até a morte dele, aquelas últimas 18 horas, 10, 12 horas antes da morte de Jesus. Eu quero relembrar esses fatos e trazer alguma edificação para nós, advinda da supervisão de Deus sobre tudo isso. Então, o nosso objetivo nesse tempo de escola dominical é esse, marcando o dia específico, uma data importante para os cristãos, e também trazendo algum esclarecimento bíblico e edificação para nós. Vamos começar com uma oração, vamos buscar a Deus. Senhor nosso Deus, nós damos graças pela semana que começa hoje, o primeiro dia dela. Damos graças pela que terminou, mas especialmente por esta, dentro da qual nós estamos agora parando o nosso tempo para nos dedicar a Ti e sermos por Ti edificados. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe através de Cristo Jesus os nossos pecados, as nossas palavras, os pensamentos e os atos que não Te honraram. Nós rogamos que o Senhor seja perdoador para conosco. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada vida que tiver acesso a esta gravação, a este vídeo, para que seja edificado com esclarecimento a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, para que seja alcançado pela palavra da salvação. E o Senhor abençoe a cada vida. Nós pedimos pela igreja brasileira, pelos cristãos, pelos salvos do Senhor no território brasileiro, que sejam todos guardados, protegidos, abençoados, bem como todos os cristãos do mundo inteiro. Que o Senhor, Deus de graça e misericórdia, abençoe os teus filhos. Mas nós rogamos também por todo o planeta, Senhor, pela salvação das pessoas, pelo livramento do mal, pela bênção, pelo esclarecimento, para que venham a glorificar-te. Nosso Deus, abençoa cada vida, abençoa cada pessoa que tiver acesso a este vídeo. E que o Senhor abençoe o teu servo para que possa falar com sabedoria da tua verdade e da palavra do Evangelho do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Oramos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois então, nós costumamos ler neste dia as palavras, as chamadas palavras da cruz, os fatos, a morte, etc. Então, nessa hora da manhã, eu quero pensar sobre a morte de Jesus, sobre os fatos da sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. E à noite nós vamos tratar de um aspecto diferente disso. Eu queria falar hoje, abordar de um modo curioso, de um jeito que eu vou chamar de interessante, espero que você goste tanto quanto eu e seja edificado tanto quanto eu nesse modo de abordar. Quando você pensa na morte de Jesus e naquela noite da Páscoa, o entardecer da Páscoa, a noite com a prisão dele, todos esses fatos, humanamente falando, foi um tempo de tragédia e de prejuízo para Jesus e para os discípulos. Aos olhos humanos, e a primeira vista dos fatos, a situação foi trágica, deu tudo errado para Jesus. Ele e o grupo dele foram pegos de surpresa e os inimigos se articularam muito bem e conseguiram o seu intento, já declarado, que era matar Jesus. Então, pareceu uma derrota para Cristo, para as coisas do reino de Deus e para os discípulos. Então, eu quero analisar com vocês algumas coisas que aconteceram e no modo como elas estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, começando no verso 11. Eu dividi alguns pedaços assim, eu vou ler e fazer alguns pequenos comentários e no final faço a aplicação. Por exemplo, dos versos 11 a 19, eu vou abordar aqui a interferência, a participação do governo mundano, né, que na verdade era o governo romano, o governo do mundo, que representava ali o judiciário romano. Então, na pessoa de Pilatos, né? E
Pilatos tinha até algum senso de justiça, sim. Veja como está escrito, Mateus 27, versos 11 a 19. Está registrado assim: Jesus já foi preso e é apresentado preso, amarrado, já apanhou dos judeus e agora é apresentado ao governador romano. Está escrito assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Nesta ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Vamos pensar um pouco, né, sobre Jesus e Pilatos, né? Essa interação de Pilatos. Jesus já está preso, acusado, já há uma acusação formal perante Pilatos, então Jesus está sendo interrogado para o prosseguimento disso. Então, Pilatos tinha algum senso de justiça, como eu falei para vocês. A gente acusa ele, a gente fala um monte de coisas de Pilatos, que de fato ele não foi um homem justo, mas ele era um homem com senso de justiça, né? E ele sabia o que estava acontecendo por trás. Veja, o verso 18 diz: Porque Pilatos sabia que por inveja o tinham entregado. Então ele era um governador bem informado. Ele não era um ser humano alienado, um romano alienado. Ele era responsável, ele era governador da Judéia, da província da Judéia. Então ele tinha que saber o que estava acontecendo. O significado da presença dele ali era bastante político. Mas ele tinha que exercer justiça, ele tinha que governar. Então na mão dele estava o executivo, mas estava também o judiciário romano. Ele tinha que tomar essas medidas. Então ele era um homem bem informado. Ele não acreditava em Jesus porque a religião dele era outra, era uma religião romana, uma religião semelhante à religião grega. Eles deram uma copiada na religião grega, acharam os correspondentes e formataram ali, né? Então é bastante semelhante à religião grega e romana, portanto politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Então ele não tinha nada de fé com Jesus Cristo. Mas ele sabia até onde os fatos interessavam a ele como governador, ele sabia do que estava acontecendo. Então, o problema se dava no fato de que ele tinha que manter a paz e a ordem na província da Judéia a qualquer custo. Não importava o que acontecesse. Porque se a província passasse por tumultos e o Império Romano ficasse sabendo, ou por alguma razão o povo, ou os representantes do povo, levassem a Roma, aos superiores de Pilatos, reclamações de alguma coisa com respeito à Judéia, o governador Pilatos pagava o pato. Poderia perder seu posto. Poderia acontecer várias coisas, inclusive. Então, ele tinha que agradar o povo, inclusive a liderança do povo judeu, a qualquer custo. Ele tinha que manter a paz e não desagradar o povo. Então, imagine como é que ficava o negócio. Então, ele fez o que pôde. Ele interrogou Jesus. Nesse trecho aqui, ele chegou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E depois foram colocadas as acusações e ele pergunta para Jesus: Não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus ficou quietinho e ele ficou admirado disso. Foi o máximo que ele chegou a fazer. Então, por que aparece Barrabás nesse trecho, nessa história, e Barrabás acaba levando a liberdade para si? Minha maneira de explicar isso, minha interpretação do assunto, isso não está claro na Bíblia, mas eu vou dizer uma razão porque a minha
no meu ponto de vista, por que Pilatos escolheu Barrabás. Ele quis fazer ali uma manipulação dos judeus. Ele quis manipular os sacerdotes e o povo judeu que estava na frente dele, né? Era um povo, uma praçona, então ele estava ali na frente e o povo perante ele, ele tinha que resolver tudo ali e ele tentou manipular o povo. Que jeito que ele tentou manipular? Ele comparou Jesus e Barrabás. Ele pegou Jesus, o profeta que fazia bem ao povo, que curava os enfermos, que pregava uma religião pura, que libertava os endemoniados, não fazia mal para ninguém. E eu sabia que ele estava ali por causa da inveja dos judeus. Comparou Jesus com Barrabás. Barrabás era um bandido. Era um homem acusado de motim, né? De ter se levantado contra o governo, de ter feito alguma coisa, um motim, sedição, né? Umas tentativas contra o governo, uma coisa assim, e era acusado de morte, de homicídio. Uma pessoa morreu nesse motim e os pesava sobre as costas de Barrabás. Então Jesus comparou Pilatos comparou Jesus e Barrabás. Na minha interpretação, no meu pensamento, na minha curiosidade. Ele quis mostrar os dois e fazer o povo pensar. Puxa, o Jesus era um profeta, um rabino, tal. Os sacerdotes não gostam dele, mas ele não é mau. Ele nunca faz mal a ninguém. E o Barrabás matou uma pessoa. Então ele esperava que o povo olhasse, fizesse a comparação, pesasse as coisas e dissesse: libera Jesus. Deixa o Barrabás aí, que ele é muito malandro, ele é maldoso, tem sangue nas mãos, matou uma pessoa. Então, solta Jesus. Ele tentou. Por que um bandido haveria de aparecer ali com possibilidade de ser libertado? Na minha ideia aqui de hoje é essa, né? Barrabás então foi comparado. E era para despertar um pouco do senso de justiça do povo, né? Para que o povo percebesse essa discrepância. Mas a gente sabe que não deu certo. E o problema foi que os sacerdotes entraram em ação nesse momento, e agora vem uma interação dos sacerdotes com o povo, e Jesus e Pilatos, tudo acontecendo ao mesmo momento, e os sumos sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os líderes dos sacerdotes, que era o grupo que liderava o povo, manipulou o povo. Então, agora entram os sacerdotes, os religiosos. Estes eram o governo e, na verdade, o sistema judiciário israelita. Eles aqui aplicavam a lei, era em última instância, né, a instância de apelação. E foram eles que, na verdade, que haviam feito a prisão e o primeiro interrogatório de Jesus. Então, dos versos 20 a 25, então aparece a interação, a palavra, a participação e a manipulação dos sacerdotes em relação ao povo. 20 a 25. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Não tem muito o que explicar aqui, mas eu estou enfatizando aqui o lado de miséria, o lado de tragédia, o lado que a coisa deu errada, porque humanamente falando deu muito errada. Então os principais sacerdotes reverteram a manipulação proposta por Pilatos. Pilatos fez uma proposta que não tinha como voltar atrás.
ele colocou Barrabás para que eles pedissem Jesus. Mas vamos nos lembrar que era a grande oportunidade que os sacerdotes tinham de matar Jesus, porque era o que eles queriam desde o começo. Desde o começo do Evangelho de Marcos está colocado que eles queriam matar Jesus. Então eles estão tentando matar Jesus faz muito tempo. E essa é a oportunidade. Porque eles levaram o caso a Roma, né, a Pilatos, a justiça romana, para isso mesmo, para que conseguissem matar Jesus Cristo. E não tinha jeito. Quando a coisa se voltou contra Pilatos, ele não tinha mais como voltar atrás. Ele podia muito bem, então, então vamos pôr outra pessoa. Não, a palavra dele ele tinha colocado. Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Solte Barrabás. Aí ele ainda tentou apelar. E o que eu faço de Jesus? Mata, o povo respondeu. E ele disse, estou inocente do sangue deste justo. Ele sabia que Jesus era justo, que Jesus não havia cometido crime algum. Da lei romana, não. E da questão judaica, provavelmente também não tinha cometido crime, porque era por inveja que ele estava sendo apresentado ali. Então, a manipulação de Pilatos deu errado, os sacerdotes inverteram e Pilatos não teve outro jeito. Teve que, depois nós sabemos, soltou, né, Barrabás em liberdade. E ali estava acontecendo, na verdade, literalmente um júri popular, porque todas estas falas, estas questões estavam acontecendo diante de uma plateia muito grande de povo e estava sendo julgada a pessoa de Jesus. Então foi literalmente um júri popular. E o que o povo decidiu, o que a voz do povo falou mais alto foi isso. Solta Barrabás e mata Jesus. O que eu faço, Jesus? Crucificam. Então já deram a sentença. Então a coisa foi andando muito complicado. Os sacerdotes conseguiram se articular e conseguiram manipular o povo. E o povo falou alto. O governador, que era um posto político, não podia desagradar o povo. Ele tentou, na verdade, fazer com que o povo pedisse Jesus em detrimento de Barrabás, mas os sacerdotes inverteram. E eu estou me repetindo aqui. Então, foi o que aconteceu. E para Pilatos não importava muito que a verdade passasse por mentira e que a justiça passasse por injustiça. Então, não importava que um inocente morresse. Não importava que um justo morresse. E Pilatos também deixou claro o seguinte, que ele já não estava mais fazendo o que ele queria e não era a justiça o que ele estava fazendo. Não era. Pilatos, a justiça romana, disse, eu estou inocente do sangue deste justo. Jesus era justo. Fique o caso convosco. Então, o que vocês decidirem, está feito. Eu já não estou julgando mais. Eu só vou acatar a condenação, a decisão de vocês, condenação ou absolvição, e vou executar a pena que vocês pedirem. Ele seria simplesmente um executor. E só. Ficou claro isso. Apesar dele ter tentado, apesar de tantas outras coisas, né? E o texto também tem muitas outras informações, mas eu vou ficar com aquelas que eu quero, só para ver a tragédia como parece derrota. E assim foi, né? Barrabás merecia ser libertado? Não. Já coloquei. Foi uma tentativa de Pilatos. E o verso 26, então Pilatos lhes soltou para o povo. Era um presente para o povo. Era uma bajulação para o povo. Tenho aqui um judeu. E eu vou libertar o irmão de vocês como um presente de Páscoa. Naquele ano, por causa dessas questões, as manipulações, a comparação, Barrabás foi solto. Pronto. A manobra de Pilatos não deu certo. Então, paciência. O problema ele não podia permitir tumulto, porque os seus desafetos poderiam reclamar perante Roma e ele perdia o seu posto, que era importante para ele. Então foi o que aconteceu. Dali foi rapidamente Jesus
entregue nas mãos dos soldados para executarem a pena, né? De 27 a 36, então está escrito assim: logo a seguir, os soldados do governador, né, o pessoal que estava mais imediato sob ordem de Pilatos, soldados do governador, levando Jesus para o pretório, que era a guarda mais importante, a guarda que protegia o cargo mais importante dali. Se fosse o general, o pretório rodeava o general. Se fosse César, o pretório rodearia César. Aqui o pretório rodeava o governador. O pretório era a guarda especial da maior autoridade ali presente. Levaram Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com o caniço, na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas, com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Então veja, o exército aqui, executando a pena, não simplesmente foram lá executar a pena, mas eles fizeram o que sempre faziam: a tortura. Judiavam primeiro. Eles queriam que a pessoa pagasse em vida, com sofrimento antes da morte, pelos crimes que tivessem cometido. Então era comum a tortura, o espancamento. O espancamento aqui, o açoite aqui era terrível, mas eu não vou me prolongar aqui. Só mostrar o que o exército de Roma, o exército de Pilatos, fez. Eles não tinham nada a ver com Jesus, eles eram todos estrangeiros, eles estavam ali a serviço de Roma. E era assim que eles cumpriam a lei. O exército, não tinha polícia, era o exército, sempre o exército. E o exército sempre foi muito violento, né? Muito pesado, cruel. Então eles fizeram isso. Poucos direitos, né? Não havia muito respeito aos direitos deles, pelo menos dos estrangeiros. Os romanos tinham direito, mas os estrangeiros não tinham muito, não. E eles eram executores cruéis. E assim foram. E foi a crucificação. Né? Crucificaram, fixaram Jesus na cruz, e naquele dia haviam outras execuções para fazer, mas aqui o verso 37 traz uma informação interessante. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. O que era essa inscrição? Toda pessoa que era executada tinha sobre si uma tábua, uma placa, onde estava escrito a acusação. Por que ele tinha sido condenado? Por que ele estava sendo executado? A acusação estava escrita ali. Jesus tinha sido acusado de ser o rei dos judeus. E, na verdade, não foi Roma que fez isso, mas foram os próprios judeus. Mas Roma tinha que escrever qual era a acusação. E a acusação era essa, dele ser rei dos judeus. Então, ele recebeu essa tábua, essa tabuleta lá, colocada sobre ele. E Jesus foi acusado assim. No 38, diz: E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tinham mais execuções para fazer, foram executados juntos. Quem mais estava ali naquela situação? Os transeuntes, pessoas que passavam, 39 e 40. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário em 3 dias, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então veja, o pessoal que morava em Jerusalém não acreditava muito em Jesus e não gostava muito de Jesus.
As pessoas que o aceitavam eram mais os de fora, né? Os da Galileia que vieram. Pouca gente ali na região de Jerusalém gostava de Jesus. Então, estes moradores rejeitavam também. Eles bajulavam mais os sacerdotes, bajulavam os romanos, para ficar bem com eles, e blasfemavam contra Jesus. Estava ali naquele pacote de gente ao redor de Jesus os sacerdotes, ou os principais sacerdotes. De todos os sacerdotes havia a liderança dos sacerdotes, a diretoria, vamos chamar assim, dos sacerdotes, chamados de os principais. Versos 41 a 43. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. Esse sou filho de Deus foi o que Jesus admitiu ser perante o interrogatório dos sacerdotes. Não apareceu no trecho que eu li, mas ele foi acusado e ele declarou uma coisa semelhante a isso. E aí os judeus, os sacerdotes, então prenderam ele, espancaram ele e falaram: tá bom, aqui nós podemos condená-lo. Porque ele fez uma descrição dele mesmo como sendo o filho de Deus. Então os sacerdotes aqui demonstram nesse trecho o desprezo que eles têm por Jesus. Eles duvidaram da própria fé que Jesus tinha em Deus. E falaram: se Deus tem apreço por ele, se Deus quer bem ele, Deus vai fazer o que tem que fazer e vai liberá-lo. Então os sacerdotes fizeram o seguinte: pegaram Jesus e disseram: eu vou te matar. E prenderam, prepararam e estão matando ele. Estão literalmente matando. Mas falaram para Jesus: se você tem Deus, pede para ele te livrar. Se ele te quer bem, ele vai te livrar. Mas se ele não te quer bem, ou se você não é de fato filho de Deus, ele não vai te livrar da nossa mão. Porque os judeus achavam que estavam fazendo uma coisa certa, inclusive até para o próprio Deus. Então isso é para mostrar como as pessoas ao redor vão destruindo, arruinando, estragando as coisas de Jesus. Aí os próprios ladrões diziam impropérios, palavrões, xingamentos, né, para Jesus. E aí ficou escuro, a própria criação deu o seu protesto ali, né? Jesus depois gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu sua solidão. E todo mundo que estava ali zombava e comentava a cada coisa que via, até o ponto que, com o passar de poucas horas, Jesus deu um último grito e faleceu, e deu o seu último suspiro. E aconteceram estas coisas, e ele morreu. O relato diz outras coisas, mas que não vem ao caso. O que eu quero mostrar para vocês aqui, depois nós sabemos que ele foi retirado da cruz e tudo, e aconteceram coisas muito interessantes. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. O dia da morte de Jesus foi visto pelos próprios discípulos, foi visto humanamente falando, por todas as pessoas que o viram, e numa análise fria de fatos, foi visto como uma derrota muito grande para Jesus, para os discípulos e aqueles que pudessem entender que Jesus e os seus discípulos estivessem fazendo uma obra divina, uma obra de Deus, vamos dizer assim, alguma coisa por uma causa de Deus ou pelo reino de Deus. O reino de Deus então sofreu uma grande derrota, uma grande tragédia, muitas tragédias em sequência. Muitos desastres, muitas tragédias em sequência geraram um grande desastre e uma grande derrota. Isso foi incompreensível para eles. Mas todas essas coisas são fatos, aconteceram, né? Judas Iscariotes se vendeu para os sacerdotes e traiu Jesus. Os sacerdotes decidiram que iam prender Jesus nessa oportunidade que ele tinha vindo para Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Estava transitando em Jerusalém, só durante o dia. Durante o dia ele transitava em Jerusalém, saía à noite e ia dormir em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Durante o dia cedinho ele entrava em Jerusalém de novo. Presta atenção no relato da semana para você ver que é curioso.
Mas ele estava ali. E eles decidiram, agora a gente pega ele, não deixa ele embora não. Aí, quando decidiram que iam prender, então foi Judas Iscariotes, depois, na hora certa, com as informações de Judas, prepararam uma patrulha, e essa patrulha então foi prender Jesus e conseguiu prender Jesus, né? Prenderam. O cerco foi bem sucedido naquele dia. No interrogatório que os sacerdotes fizeram durante a noite com Jesus, Jesus fez uma declaração que era suficiente aos olhos deles para o condenarem. Ele fez uma descrição assim, falou, olha, vocês verão o Filho do Homem vindo em tal. Na descrição de poder e glória, ele fala, você se faz filho de Deus. E foi ali. Ele se fez filho de Deus, se fez assim. Ele descreveu como sendo filho de Deus, e os sacerdotes disseram, é suficiente, e prenderam. E o dia seguinte, então, Pilatos foi acionado. Eu comecei a ler no ponto em que Pilatos foi acionado a participar dessa questão. Então, estava do jeito que os sacerdotes gostavam, do jeito que os sacerdotes queriam. Tudo deu certo para os sacerdotes, tudo deu errado para Jesus e para os discípulos. Mas eu quero olhar agora, eu quero mudar o ponto de vista. Vamos olhar um pouco mais de cima. Como fica do ponto de vista de Deus? Como fica do ponto de vista quando Deus está no controle? Como as coisas são de fato? Será que os homens venceram? Você sabe a resposta porque você é um crente, já leu a Bíblia e já ouviu muitas pregações a este respeito. Mas eu quero então analisar, para a nossa edificação, como as coisas estavam, eram e foram aos olhos de Deus. Primeiro, a gente não pode pensar então que Jesus perdeu e Judas Iscariotes venceu. Porque Jesus foi traído e entregue por Judas Iscariotes. Então, na verdade, o que estava por trás de tudo aquilo era que Jesus permitiu a traição de sua própria pessoa por Judas Iscariotes. Por que eu digo permitiu? Porque ele sabia e permitiu, até incentivou, por assim dizer. Se a gente procurar, por exemplo, João capítulo 13, tem lá a descrição boa do jantar da Páscoa, que era no entardecer da quinta-feira. Então, Jesus anunciou antes que acontecesse para que ficasse claro que ele sabia das coisas, que ele sabia o que estava acontecendo. E se ele tivesse algum jeito, alguma maneira, ele poderia ter evitado, ele poderia ter fugido, ele podia ter feito um monte de coisa para não ser preso e morto. Nós podemos ver, por exemplo, em Lucas capítulo 3, verso 15, Mateus 26, 21. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Na descrição do jantar da Páscoa, da ceia da Páscoa, um de vós me trairá. Lá pelo final do jantar, agora no registro de João 13, 27, quando ele falou, um de vós me trairá, e quem é, Senhor? É aquele a quem eu der o bocado. Ele molhou um pedaço de pão no vinho e entregou para Judas. E Judas comeu, aceitou o bocado. E após o bocado, imediatamente entrou nele, Judas Iscariotes, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. E o que era isso? Ir aos sacerdotes e denunciar Jesus e trair Jesus. Ele sabia de tudo. E permitiu que Judas fizesse o que tinha que fazer. Até apressou Judas Iscariotes. O que pretendes fazer, faze-o depressa. Judas, não perca a hora. Está deixando passar muito tempo. Veja que curioso. Que domínio de si próprio, domínio da sua vida, do rumo que sua vida está tomando, permissões, autorizações,
não proibições para com Judas Iscariotes. Primeiro, Jesus permitiu sua traição. Segundo, por que ele permitiu? Porque era chegada a sua hora. Em muitos momentos, os judeus tentaram prender Jesus, tentaram apedrejar Jesus, mandaram patrulhas para prender, tentaram fazer várias coisas. E Jesus falava assim: não é chegada a minha hora, não é minha hora. Jesus, eu não sei se ele teve um momento que ele falou, quando ele falou eu sou, e esse eu sou significa o nome divino, tentaram pegar em pedra para apedrejar ele. O trecho de João fala que ele se ocultou e saiu do templo. Não sei se ele foi para trás das pessoas ali, escondeu, ou se ele foi miraculosamente escondido e saiu do templo. Mas existe mais de uma circunstância que relata isso. Em todas essas circunstâncias ele diz: não é chegada a minha hora. Entretanto, passado o tempo, e nessa circunstância aqui dessa última Páscoa, ele começa a falar: é chegada a hora. Por exemplo, vou usar o registro aqui de Mateus 26, 26:45, quando Jesus está naquela vigília de oração, e logo a seguir essa vigília de oração, vêm os que vão prendê-lo. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Então este é chegada a hora é uma contraposição às vezes que ele falou: ainda não é a minha hora. Mas agora é a hora de Jesus, a hora ruim, a hora esquisita. Então ele admitiu. Significa que todas as coisas que tinham de acontecer, que precisavam acontecer, aconteceriam. E Jesus não fugiria, não se oporia, não usaria o seu poder para se defender, não pediria defesa ao Pai. De jeito nenhum. Porque chegava a hora. As coisas que estavam programadas aconteceriam. E o momento de fato, infelizmente, era aquele. Então, os judeus tentaram prender Jesus, muitas vezes ele escapou, mas dessa vez não. Dessa vez ele não escapou. Mas aí, porque ele não conseguiu? Também não. Não é porque ele não conseguiu. Será que é porque os seus inimigos se articularam, né? E foram rápidos? Também não. Na verdade foi porque, terceiro ponto aqui, ele se entregou. Jesus Cristo se entregou. Só que ele não foi até os policiais, até a patrulha, até os judeus: vim me entregar. Não, ele não fez isso. Mas veja a não resistência dele. Em João 18, versos 3 a 5, está um registro muito interessante aqui. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, a patrulha para ir prender Jesus, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, então havia guarda dos fariseus e guardas romanos, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele tinha conhecimento de tudo, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? O pessoal chegou, foi cercando ali: vocês estão procurando quem? Responderam, estamos buscando a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ele podia ter fugido antes porque ele sabia de tudo. Ele podia ter tentado evitar tudo porque ele sabia de tudo. Mas não, na hora, ele não foi até eles se entregar. Mas quando ele foi procurado e achado, sou eu. Ele se entregou, ele não correu. Mais do que isso, entre essa prisão
e até o outro dia, às 3 da tarde, aconteceram muitas coisas. Mas chegou o momento em que ele foi crucificado e o momento que ele entregou sua vida, ele morreu. Os sacerdotes, o povo, os romanos e o exército mataram Jesus. Mas eles mataram Jesus? É uma pergunta. Não. Mataram. Mas por que conseguiram matar? Porque Jesus entregou a sua própria vida. Não por suicídio, mas por não resistir. Ele não, por não oferecer resistência, ele se entregou. Então, os judeus não o mataram até que ele decidiu permitir. Lembra-se de João 10, 17 e 18, ele fala assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, por força ou fora de hora, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida, e tenho autoridade para reavê-la, pegar de volta a minha vida. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então, ninguém o mataria fora de hora. Mas quando ele disse, é chegada a hora, então a partir dessa hora podiam. Então, os fatos, meus irmãos, são pesadíssimos, reais, complicados, mas tinham de ser assim, né? Então, já que era a hora, ele se deixaria trair, ele se entregaria e ele permitiria também que lhe tirassem a vida. Por não resistência, por se negar a se defender. Então, é assim. Claro que nessa declaração aqui de João 10, eu dou a minha vida para a reaver, quer dizer, ele está anunciando também a ressurreição. À noite a gente vai falar um pouco da importância da ressurreição. Agora estamos falando um pouco da morte, né? Tudo que chegou até a morte. E qual era a acusação dele? Ele era acusado de ser o rei dos judeus e disseram que isso era errado, que não podia ser assim, que ele estava errado. Mas ele de fato era rei dos judeus. Você pensa em Jesus como rei dos judeus? Rei material, rei humano. Rei humano dos judeus. Ele de fato e de direito era o rei dos judeus. Você se lembra quando da visita dos magos, quando eles foram conhecer Jesus recém-nascido, e eles pararam e perguntaram a respeito desse menino recém-nascido e deixaram claro por que é que esses sábios estavam indo visitar esse bebê recém-nascido? O único evangelho que relata o Natal, o nascimento de Jesus, lá aquelas questões, é Mateus. Mateus 2:2, os sábios perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Então Jesus nasceu e foi anunciado por estrangeiros como rei dos judeus. Você fala, mas pastor, só vai se basear na declaração de gente estrangeira? Bom, está no Evangelho que ele era o rei dos judeus e pronto. E isto é muito importante. Mas se você pensar um pouquinho, você se lembra da leitura da genealogia de Jesus? De quem ele é descendente? Ele é descendente de Davi. Ele tem direito de ocupar o trono de Judá em Jerusalém. Ele é herdeiro do trono. Ocorre que o trono davídico foi interrompido. Não se assentava mais ninguém no trono. Há muitos anos, há muito tempo. Mas se tivesse um rei nos dias de Jesus, Jesus seria o herdeiro do trono. Então ele era de fato, de direito, de sangue, de genealogia, descendente de Davi. Por isso que ele é chamado Jesus, filho de Davi, porque de fato ele era filho de Davi nesse sentido. Então ele era rei dos judeus. A acusação era completamente infundada. Era uma grande loucura.
Vou concluindo. Mas afinal, por que tudo isso tinha que ocorrer? Ah, você sabe a resposta, né? Mas me permita usar a Bíblia para fundamentar a nossa resposta. Tudo isso tinha que acontecer porque Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro é imolado para morrer no lugar do pecador, ou dos pecadores, para que seu sangue possa pagar o pecado daquele por quem ele está sendo imolado. Por que tinha que acontecer? Porque Jesus era o cordeiro levado para o matadouro como ovelha muda perante os seus tosquiadores, que não abre a boca. E tudo isso, meus queridos, está escrito na profecia de Isaías. Se você quiser, abre Isaías 53, que eu vou ler o capítulo. Porque tudo está descrito ali. A importância, o porquê e como estes fatos aconteceriam. Está escrito em linguagem profética, mas está escrito. Se você abriu, então você lê comigo aí, acompanha. Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele está descrevendo a pessoa de Jesus. E logo a seguir ele vai descrever o que aconteceu a Jesus, como aconteceu e o resultado disso. Agora o verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos conta. Perdão, não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. De fato era, mas não por castigo, né? Não por castigo dele próprio. Ele era ferido de Deus, aflito de Deus, mas por nossa causa, não por causa dele mesmo. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, Deus diz, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Leio até aqui, até o verso 12. Que aplicação eu quero deixar para nós aqui? Às vezes, os planos mais importantes de Deus são realizados de um modo tão esquisito, tão negativo, tão trágico aos olhos humanos. Por exemplo, quando Deus foi realizar o maior sacrifício de todo o universo, este sacrifício se mostrou como uma grande derrota. Mas ao final foi o maior triunfo da obra de Deus em favor do homem, como está descrito nesse trecho de Isaías 53 que eu li, de 1 a 12. Então, às vezes, meus irmãos, alguns servos de Deus
ou melhor, na vida de alguns servos de Deus, as melhores obras de Deus na sua vida, elas podem se iniciar como grandes e demoradas derrotas. Mas depois se concretiza a grande vitória do reino de Deus. Não do servo, mas do reino de Deus. Nós podemos pensar, Jesus foi grandemente derrotado até a morte, os discípulos perderam tudo naquele momento, mas depois fica sabendo que a salvação da humanidade dependeu daqueles fatos trágicos, difíceis, mortais que ocorreram ali. A maior obra de Deus na terra foi feita na forma de uma grande derrota, mas depois revelou-se uma grande vitória. Às vezes as coisas mais importantes de Deus, elas são mostradas num primeiro momento como uma grande derrota, às vezes demorada, mas depois ela se revela numa finalidade superior, elevada, muito maior na vitória do que aquele que custou na derrota. Você pode perceber isso, por exemplo, na formação do povo de Israel. Onde o povo de Israel nasceu como nação, se tornou uma nação? Debaixo da proteção e da riqueza do Egito. Um país muito inimigo de Israel, um país inimigo de Deus e inimigo de Israel. Mas eles tiveram que ajudar a formar o povo de Israel. José, no Egito, foi traído pelos irmãos, foi maltratado pelos patrões, ficou na cadeia há muito tempo, mas depois ele se tornou o primeiro-ministro do país mais poderoso do mundo. Então você pode ver que às vezes as coisas começam com grandes derrotas. Às vezes essa derrota fica demorada, mas depois vem grandes vitórias que não devem ser comparadas com a derrota, de tão grande que são as vitórias. Agora, é certo que o caso de Jesus é um caso à parte, mas não fugiu da regra. Foi desse jeito que aconteceu. Então, que isso também sirva de lição para nós. Quando Deus está no controle, certamente pode haver derrotas, pode haver prejuízos, mas quando Ele está no controle, Ele sabe qual é a finalidade depois, Ele sabe o que tem que acontecer depois.